Emanuel está acima de todo nome, Deus sem rival, está acima de todo nome, Emanuel. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria imensa estar aqui nessa noite com você, em mais uma live da Paróquia Imaculado Coração de Maria. Nos siga nessa live pela página do Facebook e YouTube. Compartilhe também essa live com as pessoas que você gostaria que quisessem, pudessem precisar deste conteúdo, desse tema que nós vamos trazer com tanto carinho, partilhar com vocês nessa noite. Eu me chamo Cleonice Rodrigues, sou psicóloga, também sou ministra da Eucaristia e sou catequista. E nessa noite estou aqui com a minha família, o meu esposo e o meu filho. É com grande alegria que nós estamos apresentando essa live, esta noite aqui em família, É onde nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que faz muita diferença na nossa vida, sobre cura interior. Eu também sou ministro da Eucaristia aqui da paróquia e também catequista. E temos aqui o nosso filho Mateus, que é acólito, também ele toca na igreja e ele participa. Então nessa noite nós vamos falar o tema, cura interior, os passos para a cura interior, psicologia e fé, a ligação entre psicologia e religião. Tem a ver? Tem muito a ver, Então, psicologia, ela conversa muito com a religião, com a fé, A ciência e a fé unidas. Então, nessa noite, primeiramente eu gostaria de que você soubesse o que é saúde, então. O que nós precisamos saber, primeiro ponto, para entendermos o que nós precisamos fazer para a cura emocional, para a cura interior, para sarar o nosso coração, para que a gente, de alguma maneira, se aproxime de Deus em algum momento da nossa vida. Então, a saúde é um estado de bem-estar pleno, Saúde física e mental. Mas eu poderia acrescentar aqui para vocês que a saúde espiritual ela é muito importante também. Então, quando a gente fala em cura emocional, nós precisamos também pensar em cura espiritual. Por isso, da cura interior. Se há cura, se precisa de cura, é porque existe uma ferida aberta. Se existe uma ferida aberta, nós precisamos buscar um tratamento, E esse tratamento, muitas vezes é dificultoso, porque nós muitas não queremos buscar essa cura. Nós não queremos nos tratar. Então, se existe uma ferida aberta, as feridas emocionais, que muitas vezes nós adquirimos ao longo da nossa vida, Nós trazemos da nossa infância feridas emocionais. Nós trazemos, muitas vezes, do relacionamento familiar, feridas emocionais. Nós trazemos do nosso contexto do dia a dia, feridas emocionais. E hoje, nesse período de pandemia do Covid-19, nós vemos quantas perdas, As pessoas perdendo seus entes queridos, e isso gera uma ferida emocional. Isso gera uma dor muito grande, uma dor emocional, Então, vai compartilhando essa live, vai comentando se você tem alguma dúvida sobre como viver, como melhorar, como curar essas feridas emocionais. Então, nessa noite nós vamos trazer aqui a visão da psicologia e da fé. O meu esposo depois, ele vai estar falando um pouquinho sobre a cura interior. Então, na visão da psicologia, o que seriam essas feridas emocionais? E muitas vezes nós, quando criança, nós somos abandonados, Ademir? Nós somos abandonados quando nós éramos crianças. Eu que trabalho muito com crianças em adoção, Crianças que foram abandonadas, crianças que muitas vezes foram abusadas, talvez você que está ouvindo, você que está vendo nós através da live,
Talvez você tenha uma ferida emocional muito grande dentro de você. E essa ferida, ela vem perdurando por muito tempo. E o que fazer com essa ferida que muitas vezes tem gerado ansiedade, depressão, angústia, ataques de pânico? O que eu vou fazer com essa ferida? Como eu preciso lidar com essa ferida que ela está diária na nossa vida? Ela não vai fugir, ela não vai desaparecer se eu não tratar essa ferida. Então, nós precisamos entender, então, 4 áreas muito importantes da nossa vida que eu vou trazer para vocês, para que clareiem um pouquinho. Por que nós precisamos, então, buscar ajuda para curar a ferida emocional? Para que eu possa, então, mais tarde, trabalhar em cima da cura interior. Qual é a diferença? Então, nós precisamos entender que o ser humano é biopsicossocial, emocional e espiritual. Nós não podemos somente pautar para o nosso corpo físico. Se muitas vezes nós olhamos só para o nosso corpo físico, nós precisamos entender quais as feridas emocionais, quais os problemas emocionais que eu trago para a minha vida hoje, que é relacionada a uma doença física. Talvez você lá na sua casa, você tenha diabetes, alguma alteração hormonal, você traga algum problema físico mesmo, relacionado ao seu corpo. E perceba lá quantas vezes essa doença física trouxe alterações emocionais na sua vida. Pensa lá um pouquinho, quantas vezes essa doença que você traz fisicamente trouxe alterações emocionais e muitas vezes pela não compreensão das pessoas da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, ou talvez pela não aceitação, isso gerou uma ferida emocional em você. Então, o primeiro passo para que a gente consiga visualizar os passos de cura da ferida emocional é observar. Será que é uma doença física que está gerando em mim um abalo emocional? Um problema emocional? Então, Ademir, você também, durante a sua vida, quantas vezes uma doença física fez com que você se sentisse mal? Pois é, né? A gente vê a importância da psicologia e também da espiritualidade, né? Nós precisamos ser avaliado e trabalhar em cima disso, né? Nós sabemos que nós trazemos muitos traumas da nossa infância. Eu sou um testemunho vivo, posso dizer assim. Tantos traumas que eu trouxe quando a minha mãe estava grávida de mim, né? Então eu tinha muitos traumas, precisava muito de cura interior. E essas curas, eu fui adquirindo essas curas através da experiência com Deus, né? Mas hoje, graças a Deus, nós temos muitos meios para poder nós adquirir esta cura interior. Através da psicologia, onde nos ensina, nos encaminha o que nós fazer, né? Então, e através da palavra de Deus também. Ela não é a palavra de Deus, nós sabemos que a própria palavra de Deus nos cura e nos liberta. Mas isso não depende de uma mágica para que nós recebemos esta cura. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Como no evangelho de domingo passado, um evangelho rico em curas, onde aquela mulher, pela fé, ela dizia assim: se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Então precisou ela dar um passo, ir adiante, ir até a presença de Jesus para que ela fosse curada. Nós precisamos agir, caminhar, não somente ouvir, mas sim caminhar até a direção de Jesus. Isso mesmo. Então, essas feridas, né, que o Ademir colocava para nós, o meu esposo colocava para nós, lá na infância, mas que repercutiu na vida adulta dele. E ele precisou, de alguma maneira, buscar uma ajuda, né? E a ajuda veio na área espiritual, mas poderia também ser na área psicológica. E muitas vezes nós relutamos, nós não queremos buscar ajuda,
Nós achamos que buscar ajuda emocional seria algo de louco, né? Loucura, mas a fé também gera uma loucura, né? E muitas vezes nós somos taxados como loucos quando nós buscamos a fé. Então, o primeiro ponto é observar a área física. Nós precisamos observar se algum trauma físico, alguma doença física tem gerado um desequilíbrio emocional. Segundo passo, né? Problemas mentais. Quantos de nós, né? Quantos das pessoas que nós conhecemos, ou muitas vezes dentro da sua própria casa, que possuem um problema mental. E esse problema mental faz com que ela não consiga se relacionar com as outras pessoas. Esse problema mental tem gerado desequilíbrio emocional nela, né? E esse desequilíbrio emocional faz com que ela não se ajuste, né? E por ela não se ajustar, e muitas vezes, olha, já na minha vida eu vi quantas pessoas com deficiência mental que sofreram bullying. E o bullying faz com que essa pessoa também adquira feridas emocionais, que precisarão mais tarde passar então por um processo de fé, né, de entrega, né, não só um trabalho, né, de abertura de falar, mas também de cura interior. Que o bullying, né, nós sabemos que esse maltrato, esse preconceito com o outro fere muito, né? Então, muitas vezes nós precisamos criar dentro de nós uma forma de agir com respeito. Nós precisamos agir com respeito com todas as pessoas. É isso que Deus pede de nós, né? Que nós amemos o outro assim como nós nos amamos. Então, a área mental hoje é tão importante. E sabe, né, Ademir, muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, ó, olha, eu não procuro um psicólogo, eu não procuro um profissional da área mental porque eu não preciso, né? Somente a oração vai fazer com que eu seja curada, né? Então, aqui nós precisamos colocar dois âmbitos muito importantes da nossa vida, que pela oração nós obtemos muitas graças, né? Muitas transformações na nossa vida, mas muitas vezes nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento para que a gente busque um profissional, né? E quantas pessoas precisam de um psiquiatra? Até hoje, né, no dia de ontem eu atendi uma pessoa que ela disse para mim assim, olha, você salvou a minha vida, né? E ela era uma pessoa de oração, de muita oração. Mas que naquele momento em que ela precisava dessa cura, ela precisava que uma pessoa conversasse com ela. Ela precisava que uma pessoa a escutasse. Então, para Deus e para o próximo essa abertura, né? Essa necessidade de abertura. Então, visualize lá se você não tem um problema mental, uma depressão, um desequilíbrio mais sério, que precise sim que você busque ajuda fora da igreja muitas vezes. Você está dentro da igreja, mas você muitas vezes vai precisar agir nesses dois lados. Deus, né, Jesus deixava muito claro na sua palavra, né, Ademir, você pode até falar para mim, né, meu esposo, que ele falava para nós buscarmos os médicos. Ore por essa pessoa, né? Ore por essa pessoa, mas se essa pessoa precisar buscar um médico, precisar buscar alguém fora, isso não é pecado, né? E o que eu observo muito é que as pessoas acham que é pecado, que elas não são dignas de buscar uma ajuda fora, né? Então, você já visualizou isso alguma vez? Já encontrou alguém que pensasse dessa maneira? Eu vejo assim a importância da ciência, né? Porque cada caso é um caso, né? Nós sabemos que a cura interior, ela tem muitos passos para ser dado. Não basta simplesmente nós ser uma pessoa da igreja, ser uma pessoa que esteja ligado dentro da igreja, esteja fazendo algo em benefício da palavra de Deus, mas nós precisamos sim ser consciente que nós precisamos de mudança. A partir do momento que nós não temos essa humildade para enxergar os nossos problemas e ter uma mudança de vida,
isso oração nenhuma vai nos mudar. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter atitude de mudança. Isso. Então, a área física, a área mental, e agora entra nesse ponto muito importante, que é a área emocional, né? Quantas vezes as suas experiências de vida imprimiram em você emoções desagradáveis, né? Quantas vezes você passou frio, você chorou, você se sentiu desamparada, isso imprimiu em você dores, né? As emoções, elas são emoções humanas que nós já nascemos, então são inatas nossas. Nós nascemos com as emoções, mas nós aprendemos a experienciá-las. É algo muito importante na nossa vida. Então, por isso que quando nós sofremos alguma situação na nossa vida que imprime uma emoção negativa, que traz para nós uma experiência negativa daquela emoção, isso fica impresso em nós e nós precisamos trabalhar. Então, nós dizemos assim que nós não queremos mais sentir aquilo, né? E muitas vezes essa emoção, nós até tentamos nos afastar. Quantas vezes as pessoas sentem ansiedade e tentam se afastar da ansiedade? Mas o que essa ansiedade em si está falando para mim e para você? O que essa ansiedade está me falando, né? O que ela quer que eu faça? É mudança que eu preciso? Né? Então, essa área emocional, das feridas emocionais, eu preciso entender em que emoção eu parei. Em que emoção eu estacionei. Pessoas que vivem hoje, né, num mar de tristeza, desgosto, decepções. Então, as emoções, elas são muito importantes na nossa vida. E vocês vão entender depois os passos, né, para a cura emocional, como é importante nós reconhecermos o que nós estamos sentindo. Pessoas dizem assim, Cleo, eu não quero sentir raiva. Eu não quero sentir raiva do meu esposo, eu não quero sentir raiva dos meus filhos. Mas como que nós vamos fazer para não sentir isso? Me explica, né? Me explica como é que a gente vai fazer para não sentir raiva. Como que a gente vai fazer para não sentir medo das situações da vida? Como que a gente vai fazer para não sentir dor, tristeza num período em que nós estamos vivendo? Como que nós vamos fazer? Primeiro passo, né, é reconhecer que eu preciso sentir isso. Então, isso é muito importante para a cura emocional. Reconhecer as emoções, reconhecer cada uma delas, aprender o que cada uma significa e em que ponto, em que emoção eu tenho parado mais, né? E o quarto passo, então, é a área espiritual. Nós não podemos isolar a área mental, física e emocional da espiritual. Né? Somos biopsicossociais, emocionais e espirituais. Então, dentro de nós, existe um órgão chamado cérebro, que nos dá a capacidade, né, dos processos psicológicos básicos importantes para a nossa vida. E quais são eles, então? É a atenção, né? Só de nós estarmos aqui hoje, prestando atenção, você que está prestando atenção, né, a essa live, compartilhando essa live, você que está comentando, você está prestando atenção. É um processo psicológico muito importante. Né? A concentração, a atenção, a memória, a consciência do hoje, do agora, a memória do passado. Olha como isso é importante. Mas um passo muito importante, Ademir, é que esses processos psicológicos básicos nos dão a graça de viver a espiritualidade. É o seu cérebro, né, que te dá essa graça de você experienciar o Deus tão grandioso, esse Deus tão maravilhoso que vem até nós, se doando por cada um de nós. Olha que interessante. Então, se você não cuidar desse órgão que é o seu cérebro, se você não cuidar desse órgão importantíssimo, como você cuida do seu coração, como você cuida do seu corpo, como você faz esse exercício físico, toma remédio para o diabetes, para o fígado, você precisa cuidar também do seu cérebro. Então, quando nós trabalhamos a cura emocional, nós abrimos a porta para a cura interior. Então, vamos a alguns passos agora. Continue compartilhando, assistindo aqui conosco, né?
a live, comenta lá. Alguma dúvida? Quem que você gostaria que estivesse ouvindo, né? Nos vendo? Quem você gostaria que tivesse, né, por dentro desse assunto? Então, é muito interessante entender que nada é separado, né? A ciência anda junto com a fé. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns passos de como eu obter a cura emocional. Eu posso obter a cura emocional sozinho? Pode, né? Você pode. Se o alto grau de resiliência, né, essa capacidade que você tem de lidar com as situações da vida, de compreender isso e gerir esse processo, então se você tiver alto grau de resiliência, você pode sim se autocurar. A gente fala assim que perceber o que você está sentindo, refletir sobre aquilo e levar a vida em frente, não parar na dor, né? O segredo então seria não parar na dor. Então, o primeiro passo para a cura emocional é a decisão. E olha como é difícil a gente decidir. Como é difícil a gente decidir que nós precisamos de ajuda, né? Quantas vezes nós nos deparamos ao longo da nossa história de vida, né? Desse processo dentro da igreja, das vezes que a gente foi catequista, dos grupos de oração que a gente participava, né? Como é importante a decisão. Dar cisão, dar um corte. Então, para que a sua cura emocional aconteça, você precisa dar um corte com a vida que você está vivendo hoje. Dar um corte. E muitas vezes, o que nós queremos fazer é ficar onde nós estamos. É legal ficarmos sentados, ficarmos estacionados aonde nós estamos. Mas se você quiser evoluir no caminho da sua cura emocional interior, você vai precisar dar um passo. E talvez esse passo seja esse corte, essa cisão, né? Essa necessidade de pedir ajuda. E algo muito importante, interessante, né? E que se eu tiver esse grau de resiliência e tiver Deus na minha vida, nossa, tudo muda. Quantas vezes você experienciou isso na sua vida, Ademir? De ter Deus na sua vida e isso alegrou, aliviou, foi um refrigério. Com certeza, né? Como eu dizia no início, a palavra de Deus é uma fonte de cura para nós. E nós sabemos que a cura interior é a porta para todas as outras curas. Se o nosso interior não está bem, o nosso organismo também já não trabalha bem, porque nós estamos num processo que nós necessitamos de cura. Então isso vai evoluindo outras doenças, né? Então nós precisamos buscar esta cura interior. Na palavra de Deus, no Salmo 107, versículo 20, diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Né? Nós vemos que a palavra de Deus, ela nos cura, nos liberta e nos livra da morte. No Salmo 30, versículo 2, diz assim: Senhor meu Deus, a ti chamei por socorro e tu me ouviste. Nós vemos o que o salmista nos diz? A ti, meu Deus, chamei por socorro e tu me ouviste. Quando nós clamamos a Deus, quando nós entramos em contato com Deus, a história começa a mudar. Então, basta nós termos essa decisão para que nós possamos ter essa mudança. E para mim falar um pouquinho sobre esses passos pela fé, eu preciso pegar a passagem, uma palavra, a Bíblia, né? Está na carta de Tiago, versículo 1, capítulo 21. Diz assim: Rejeitai, pois, toda a impureza e todo vestígio de malícia. E recebei com mansidão a palavra, em vós semeada. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Então é isso que nós colocava, né? Nós precisamos ouvir e agir.
rejeitai, pois, toda a impureza e todo o vestígio de malícia. Por que muitas vezes nós não conseguimos ter paz no nosso coração? Porque nós queremos um Deus que tudo pode. E não é assim que funciona a nossa vida. Se nós queremos obtermos cura, nós precisamos rejeitar muitas coisas. Nós precisamos dizer não ao pecado. Uma das grandes fontes de cura é a confissão. A partir do nosso arrependimento dos nossos pecados, quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, nós se afastamos de Deus. Não quer dizer que Deus se afasta de nós, mas sim nós se afastamos de Deus. Então, um grande passo para a cura interior é nós rejeitai a impureza. Eu vejo, quando eu entrei na igreja, eu tinha muitos traumas. Isso em 96, eu lembro que eu fiz um retiro de primeira experiência em Cascavel, e 95 para 96, e a partir daquele momento eu tomei uma decisão, eu preciso mudar. Eu achava que eu era uma pessoa feliz, mas eu era cheio de traumas. Eu vivia uma vida desregrada, uma vida que não agradava a Deus. Eu podia se achar feliz, mas através da bebida, né? Do adultério, da prostituição. Mas quando nós buscamos a Deus, nós se afastamos do pecado, tudo muda na nossa vida. Eu digo que eu sou uma graça recebida de tantas curas que eu recebi. Eu sei que nós, por mais que nós recebemos muitas curas, nós nunca somos curados totalmente. Nós precisamos de cura dia após dia. Por quê? Porque a cada momento nós se machucamos. A vida leva a nós a se machucarmos através daquilo que o mundo oferece. Nós precisamos estar vigilantes. O primeiro passo para a cura é a decisão. Dizer não ao pecado. Tem muitos passos para nós buscarmos cura interior, né, através do amor de Deus, que Deus nos ama, Deus nos cura, nos liberta. Mas a palavra de Deus diz assim aqui: mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não como ouvinte, que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel, preceito, este será feliz no seu proceder. Então nós precisamos ser fiel nas coisas de Deus. Aquilo que a Cleonice colocava, mas se nós somos da igreja, nós somos totalmente curados. Não, nós precisamos ter esse toque de Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Senão, nós ouvimos como ouvinte, diz a palavra de Deus. Nós precisamos ter esse aconchego aos braços de Deus. Quantas curas nós podemos obter através da Santa Missa. O ponto mais alto da nossa fé é a Santa Missa. Quantas vezes nós vamos até a igreja, muitas vezes no meu passado eu ia até a igreja, se saísse de porta fora, alguém perguntasse para mim, fala uma palavra do Evangelho, uma palavra que te fez curar. Eu não sabia responder. Muitas e muitas pessoas hoje ainda, eles vão na igreja, não basta sair lá fora, na porta da igreja. O que Deus falou contigo através da homilia do sacerdote, através da sua própria palavra de Deus, através das leituras? Muitas vezes nós não sabemos dizer. Isso. Porque nós tudo passa através de uma decisão, né? De ouvir, uma decisão de prestar atenção, né? Aquilo que eu falava para você, dos processos psicológicos. Então, se nós não queremos ouvir,
Nós não guardamos nada, porque nós temos algum problema e não guardamos isso, temos dificuldade de guardar. Então é uma decisão. Tudo na nossa vida, ela gira em torno de uma decisão, a cura emocional e a cura interior. Só se passando lá para o segundo passo, é não esconder as feridas, né? É não maquiar aquilo que eu estou sentindo, é não colocar panos quentes, é não esconder, esconder das pessoas, esconder da família e esconder de Deus. Não. O primeiro passo, então, o segundo passo para a cura é abrir essa ferida, né? É abrir essa ferida para que alguém, de alguma maneira, te ajude a curar. Colocar um remédio, colocar o óleo santo, né? A palavra diz assim, as chagas foram curadas pelo azeite, aquele peregrino que estava caído, e o bom samaritano, então, fez o quê? Colocou óleo, né? Vinagre sobre essas feridas. Então, o segundo passo para a cura emocional e cura interior seria abrir-se, né? Não esconder. Deus não, né? Tudo vê, né? E muitas vezes a gente tenta esconder dele, mas a gente sabe que ele tudo vê e ele vê que a gente não está bem. E nós precisamos, então, buscar essa ajuda, rasgando o coração, rasgando a ferida, né? Quando a Cleonice ia colocando, eu ia pensando assim, uma comparação. Nós sabemos que se nós irmos ao médico, né, nós vamos ao médico se nós não falar o que nós estamos sentindo. O médico ele vai resolver alguma coisa? Não. Nós precisamos dizer aonde que está doendo, qual que é o nosso problema para o médico, para que ele possa receitar o remédio adequado ou fazer uns exames direcionado daquilo que ele estudou. Mas isso precisa que nós abrimos o nosso coração, precisa que nós falamos, né? Precisa falar, ser falado, né? Precisa ser falado. Quando nós se calamos, nós se fechamos, nós se tornamos vítimas de nós mesmos. E voltando um pouquinho aqui, onde eu falava a respeito do pecado, porque o pecado é doce como um mel, no fim, porém, é amargo como o abismo. Provérbios 5, 3, 4 e 5. Então nós vemos que pecar, ele não é ruim. Quando nós estamos vivendo numa vida de pecado, a palavra de Deus diz que é doce como um mel, mas no final é mais amargo que um fel, né? Então nós precisamos, primeiro passo para a cura interior, é nós rejeitarmos o pecado. Mas como assim? Se os santos pecavam 7 vezes por dia, como que eu vou abandonar o pecado? Nós, levando uma vida de cristão, o único pecado que não pode ser admitido na nossa vida seria o pecado mortal. Pecados veniais, a todo momento nós estamos pecando. Nós precisamos viver uma vida de oração. Nós precisamos dizer não àquilo que entristece o nosso coração, senão nós não conseguiremos obter a cura. Não é um simples pegar a palavra de Deus, não é um simples ter esse contato com Deus se nós não tivermos uma decisão. Isso, é como que se fosse lá eu fazer um tratamento com a Cleonice e tudo aquilo que ela me orientar, né, eu fazer tudo o contrário. Isso mesmo. Nada adiantaria. Então aqui, o terceiro passo da cura emocional, que talvez entraria dentro da cura interior, seria aceitar as experiências da vida, né? E às vezes a gente só aceita aquilo que é bom, aquilo que foi bom na nossa vida. E rejeitamos as experiências ruins. Não, a aceitação de tudo. Precisamos aceitar até os momentos difíceis, os traumas, os piores traumas da nossa vida. Quando nós aceitamos, né, nós conseguimos de alguma maneira tirar disso um aprendizado. E muitas vezes é isso que Deus quer de nós, que nós não paremos na dor,
E ao aceitar aquela história, aquele passado tão difícil, ele se torna um aprendizado na minha vida. Então, o terceiro passo da cura emocional é aceitar as experiências da vida. O quarto passo, muito importantíssimo também, é eu aceitar as experiências da vida, eu começo a me perdoar, né? O perdão. Eu preciso me perdoar primeiro, né? Perdoar as coisas que eu fiz, perdoar as vezes que eu bebi, perdoar as vezes que eu me prostituí, perdoar as vezes que eu cometi o aborto, né? Perdoar as vezes em que eu não fui uma pessoa boa para minha família, perdoar as vezes em que, muitas vezes, eu fui ruim para o meu pai e a partir daquele momento ele se perdeu na vida, ele foi embora. Ou o meu pai que faleceu e eu não pude dizer, pai, eu amo você, né? Então, muitas vezes, nós precisamos perdoar e dar o perdão. E o quinto passo é a transformação. Então, quando eu sigo os passos anteriores, eu começo a viver uma transformação de vida, tanto na área espiritual como na área emocional. Nós sabemos que os passos para a cura, né, como a Cleonice ia colocando, tem muitos caminhos a percorrer, né? Nós sabemos que nós estamos numa live e isso só dá mente para a gente... superficial, algo superficial. Colocar algumas pequenas coisas onde há necessidade que nós precisamos de mudança. Então, eu costumo dizer assim para os meus filhos também, para os meus catequizandos, né, que a nossa vida, quando nós somos crianças, adolescentes, a nossa vida é redondinha. Nós estragamos a nossa vida conforme o andar, né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. Cuidar como nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo no caminho do Senhor ou estamos vivendo no caminho que leva a nós ao abismo, que nem diz a palavra de Deus. Então, para nós, não sei se vai... Nós podemos, então, né, alguém nesse comentou momento... alguma coisa? Isso, muitas pessoas estão participando, né, conosco, né? Então, obrigado pela sua participação, isso é muito importante para o crescimento também de todos esses temas que vêm sendo trazidos até nós, né? E nesse momento, então, nós poderíamos fazer uma breve oração, né, encerrando e fechando este momento e agradecendo já a sua presença, agradecendo pela sua família que está conosco, né, e por esse momento muito precioso a cada um de nós. Então, peçamos nesse momento que o Senhor Jesus, Ele venha tocando o nosso coração profundamente para que a gente entenda que nós precisamos da cura emocional. Essa cura emocional para que a gente consiga ser melhor com os outros. E primeiramente melhor com nós mesmos, né? Conosco mesmo. E para que isso nós tenhamos uma conexão com Ele. Senhor, cura os nossos corações. Cura a nossa mente e cura a nossa alma por inteiro. E aquilo que o Senhor faz, Ele faz por inteiro, né? Peçamos então nessa noite. A nossa espiritualidade, eu comparo assim que, como que se fosse um vaso de flor que você tem lá na tua casa, se você deixar sem molhar esse vaso de flor, com certeza ele vai murchando, murchando e morrerá. Assim é a nossa espiritualidade. Quando nós pedimos a presença do Espírito Santo, quando nós se abastecemos com o Espírito Santo de Deus, tudo começa a mudar na nossa vida. Então, eu peço que você se coloque neste momento junto conosco em oração. Você que está com a sua família, né? Você que talvez esteja passando por momentos de tristeza, seja qual for o motivo, peça que o Espírito Santo de Deus permita que o Espírito Santo de Deus cure o teu coração. Deixe que caia por terra todo o espírito de tristeza, de angústia, de solidão e de medo. Somente o Espírito Santo de Deus possa tomar conta de você, de sua família. Eu costumo dizer
nós deveríamos, toda noite, rezar o Salmo 4, a oração da noite, aonde diz, no final do Salmo 4, que Deus é aquele que nos preserva e dá um sono profundo. Por isso, para nós encerrarmos essa live, agradecendo a sua presença, agradecendo o seu carinho pela nossa paróquia, né, nós iremos cantar e pedir a misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe imensamente e vamos cantando.